Prendam, não me esqueço da tua lei. Cantemos.
ouvimos o pastor, o seu chefe, falar sobre autoridade e poder no reino de Deus. Quantos estiveram aqui ontem, levanta a mão. Glória a Deus. É só dar sequência, né, pastor? Só dar sequência. Vamos cantar aquele canto que cantamos ontem, autoridade e poder? Vamos cantar de novo. Todo o poder foi dado do céu. Eu, Regador. É que quem sabe faz ao vivo, né, irmãos? Isso é na hora. Adoração tem que acontecer assim. Ontem nós fomos edificados, nós muito edificados, pela palavra, duas palavras: a autoridade, o que significa a autoridade no reino e o que significa o poder no reino de Deus. E nós estamos debaixo dessa autoridade e dominados por esse poder. Amém? Você crê nisso? Diga, eu estou dominado, eu estou debaixo da autoridade e dominado pelo poder do Senhor. Amém? Vamos cantar essa canção. Todo o poder foi dado no Senhor. Esse canto. Oh,
seus caminhos. Não adianta só cantar, não. Precisa aprender. Eu creio que a adoração ele tem que ser algo que venha de corpo, alma e espírito. O ser humano precisa estar integral na adoração. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tem palma a todos os povos. A adoração não pode ser de intelecto só, não. Tem que ser você na adoração. Todo o seu corpo, toda a sua voz, adorando, bendizendo e exaltando ao Senhor. Mas a adoração só faz sentido quando ela vem como resultado do conhecimento da palavra de Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor. providencial para deixar o microfone para o pregador. Irmãos, 1 Timóteo 2, 9 a 10 diz: Ora, o Senhor Jesus, quando vier, buscará aqueles que estão perdidos. E para isso, ele enviará o Espírito Santo, a quem dará testemunho da verdade. Esse Espírito é a palavra de Deus. Irmãos,
O pastor do seu chefe tem sido, na Convenção Batista Brasileira, um dos oradores mais esperados, sempre que é convidado para participar das convenções e dos congressos. Tivemos o pastor do seu chefe na última convenção, fazendo as devocionais matinais, coisa linda, como diz um diácono nosso aqui, diácono irmão Silvio, coisa de Deus. Toda manhã, ouvindo o seu chefe. Eu, quando volto das convenções, geralmente eu volto com fogo novo. Em Batista não tem muito fogo, né? Imagina se tivesse. Eu volto com fogo novo. Mas para nós, a presença do pastor do seu chefe em nossa igreja é um presente de Deus. Desde o ano passado nós fizemos contato com ele, para que ele estivesse conosco nesse mês de novembro. E Deus nos dá essa grande oportunidade. Um pouco da vida do pastor do seu chefe está no seu programa, para que você leia e saiba um pouco da caminhada dele, dos livros que ele editou. E nós temos aqui atrás, no salão anexo a esse santuário, a nossa feira de livros e Bíblias. E eu preciso dizer que a nossa igreja não está ganhando um centavo para apresentar essas editoras. Nós estamos oferecendo este tempo para as igrejas de Bauru, para que a editora traga um desconto e você possa comprar livros que sejam adequados para a edificação espiritual e a caminhada da igreja e a sua caminhada como crente em Jesus. Então nós queremos convidar você a aproveitar esses dias. São dias de aprofundamento na palavra, são dias de enlevo espiritual, são dias de alegria, que a gente se encontra, né? Eu estou vendo aqui vários pastores que chegaram, pastores de outras denominações, pastores da denominação batista, irmãos de outras igrejas, e para nós é uma alegria muito grande podermos ter esse tempo. Vou passar ao pastor do seu chefe, para que ele dê sequência nesse momento da palavra, assim nos conduzindo pelo tema comprometidos com os valores do reino de Deus. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Eu gostaria de recomendar para aqueles irmãos que querem se aprofundar na Bíblia, este livro não é um livro novo, ainda que em português acaba de aparecer. Esse livro leva a pessoa 3 anos a estudar e ler toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, com perguntas de reflexão e várias observações acompanhando a sua reflexão. Para aqueles que têm disciplina, porque as perguntas nem sempre são tão fáceis, eu garanto que a gente vai aprender muita coisa. E para os comunicadores, aqueles que pregam a palavra, tem um livro aqui de quase 900 páginas, que é o melhor descoberta, tesouro que já encontrei em toda a minha vida. Eu sozinho que eu não tenho encontrado um livro como esse quando eu era jovem. Tanta ajuda para quem fala para auditórios em todas as áreas que se pode imaginar. São mais de 100 autores, foram escolhidos a dedo, e com certeza para aqueles que comunicam vai ser uma grande ajuda. Mas nosso tema nesta noite é o reino de Deus comprometendo-nos com seus valores. Blaise Pascal foi um francês que viveu no sul da França há 350 anos atrás, mais ou menos. Ele escreveu mais de 700 pensamentos, e um deles mais sugestivos foi que nada que fazemos por outro motivo senão buscar a alegria. Nossa alegria, queridos irmãos, é aquilo que mais nos importa. A razão que os irmãos vieram para aqui hoje
É porque os irmãos pretendem ou manter sua alegria com Deus ou aumentar sua alegria. E se por acaso você não for cristão, comprometido com Cristo e o seu reino, e você quiser ser mais feliz, é só porque será persuadido que sua entrega ao Senhor Jesus lhe trará mais gozo. É por isso que salvação é pela fé, porque se você não crê que Jesus pode providenciar mais alegria para a sua vida, então você não vai aceitá-lo. O Blaise Pascal está certo. Vamos abrir a Bíblia esta noite. Um texto em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos foi companheiro de Pedro e a tradição nos informa que ele escreveu este evangelho com a ajuda e contribuição de Pedro. Capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar de Galileia, Simão e André, seu irmão, eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, eu os tornarei pescadores de homens. Então imediatamente eles largaram as redes e os seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Deus amado, como é difícil para nós valorizarmos os valores do reino. O reino é muito vago para nós. O reino deste mundo é muito presente. Há interesse, Senhor, em todos os nossos corações que promete trazer mais alegria do que o compromisso com o teu reino. Mas como aqueles 4 discípulos deixaram suas redes para aprender com Jesus, nós gostaríamos, Senhor, que nesta noite pedimos, Senhor, que tu nos instruas para o caminho da verdadeira felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida do reino, mencionada nesse texto de Marcos, tem a ver claramente com a profecia de Isaías, capítulo 9, um texto natalino. Vamos lembrar que esse texto tão conhecido, versículo 6, por exemplo: um menino nos nasceu, sobre seus ombros estará o governo, que o reino do seu pai Davi ele estabelecerá. E o tempo do cumprimento dessa profecia, segundo a pregação das boas novas, aconteceu nessa data. A tradução de Alberto Schweitzer, que foi missionário na África, foi doutor em música de Bach,
doutor em Novo Testamento também, ele entendeu que esta palavra está próxima, é a tradução correta do original. C.H. Dodds, que foi professor em Cambridge, na Inglaterra, famoso escritor, achou não. A palavra significa que o reino já chegou. E ambos desses estudiosos eruditos estavam certos. A palavra tem a ideia de estar próximo, como os irmãos estão próximos uns aos outros, mas também que já chegou. E é justamente essa chegada do reino que os discípulos se interessaram tanto em abandonar um negócio que aparentemente estava dando muito certo. Eles tinham barcos, eles tinham empregados, eles provavelmente ganharam bem. E lembra-se que João e Tiago eram conhecidos pelo sumo sacerdote, é mais importante indivíduo da nação israelita. Nós lemos na história de Jesus sendo processado para ser crucificado. Mas o texto diz que imediatamente eles deixaram suas velhas, deixaram os barcos, deixaram seu pai e acompanharam a Jesus. Eles não tinham qualquer conceito adequado de que significa a chegada do reino. Ele não tinha nenhuma ideia que tipo de processo Jesus utilizaria para torná-los verdadeiros comprometidos com o reino. Para isso acontecer, eles precisavam ficarem juntos ao Senhor Jesus, acompanhar suas atividades, precisavam aprender com Jesus o que é o valor nesse reino invisível, estranho reino, porque não tem território. Aliás, o significado da palavra reino não significa um país, significa um reinado, uma autoridade, como nós vimos ontem, de um rei que fora do seu país, fora do céu, está aqui na terra para formar um grupo de súditos que reconhecem ele como rei, para que quando ele voltar, a Bíblia fala claramente sobre essa volta, ele estabeleceria um reino territorial nesse mundo inteiro. Portanto, os discípulos precisavam se aproximar e ficar junto com Cristo. Um texto paralelo a esse texto de Marcos 1, versículos 15 em diante, é Mateus capítulo 4, versículo 18, onde ele também vai escolher esses discípulos, e ele diz: vinde após mim, pede que eles sigam, para aprender a pescar homens, isto é, para juntar homens, mulheres, crianças, para serem súditos deste reino. Em outras palavras, eles se tornariam discipuladores, evangelistas, e ajuntariam um dia aqueles que vão pertencer ao reino. E esse ajuntamento nesta noite é nada menos do que isso, ajuntamento de súditos deste reino do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 14 de Marcos, encontramos as seguintes frases. Versículo 13: depois Jesus subiu a um monte, chamou os que ele mesmo quis,
escolheu seus discípulos e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Eles acompanharam a Jesus, ouvindo ele pregar, e dessa forma eles também aprenderam a pregar. Mas nós vemos que mais tarde eles vão ser enviados para pregar, e é como se diz mais ou menos como uma escola americana, aqui no interior de São Paulo. Uns anos atrás eu estive lá dando alguns estudos para aqueles alunos, e interessantemente, uma das tarefas daquela escola foi carregar 8, 10 desses alunos numa caminhoneta para 200 quilômetros mais para o interior do estado de São Paulo, sem nenhum dinheiro. Se não se lembram que os discípulos também foram ensinados da mesma forma. Eles teriam que voltar para a Americana, para aquela fazenda, que era a sede da escola, e de alguma forma não morrer de fome. E naturalmente caminhar e pegar carona, o que for necessário. As mulheres não tiveram uma tarefa dessa, como seria talvez cansado. E aqueles alunos conseguiram voltar. Eu lembro que eles falavam de tanta fome. Um dia eles entraram numa casa, lá viram uma caixa de banana, e eles queriam tanto, eles não podiam pedir nada. E de repente a mulher disse: vocês gostariam de alguma banana? Ah, como nós gostaríamos. Esses discípulos estão aprendendo através de Jesus como são os valores do reino. Eles dependiam de ofertas, eles comiam o que eles podiam encontrar. Quando tinha fome, por exemplo, nós encontramos eles mais tarde tiraram alguns grãos de trigo lá de um campo, e Jesus acusava os discípulos de estar trabalhando no sábado, e assim por diante. Nosso grande problema desses discípulos é que quando eles enfrentam o demônio, também no capítulo 3, versículo 27, Jesus diz que se vocês não amarram esse homem forte, vocês não conseguirão tirar e roubar os seus bens. Deixa eu ler o texto, versículo: Satanás não se opõe a si mesmo, está dividido. Se opõe a si mesmo, não poderá subsistir. Chegou ao seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, nem sem que primeiro amarre, então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados são perdoados ao espírito do homem, bem como todas as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Os discípulos perceberam que este rei e o seu reino está entrando em choque com o reino satânico. Esse reino satânico viveu em segurança até o aparecimento do reino. O rei começa a reclamar aquilo que aconteceu no jardim de Éden, para retirar do controle de Satanás os seus súditos. O resultado foi que, na medida que Jesus tirava os demônios, o reino de Jesus se manifestava mais clara e nitidamente.
O que os discípulos não entenderam, e muitos de nós não entendemos, é que o reino satânico está dentro da gente. Amarrar Satanás tem sido muito popular nesse querido Brasil, da parte de certas faixas, certas camadas da Igreja de Cristo brasileira. Está amarrado é uma frase que se escuta, especialmente a universal. Mas o que ninguém imagina é esse reduto, essa fortaleza satânica dentro dos corações desses seguidores de Cristo. Se eles vão se comprometer com os valores do reino, haverá uma necessidade premente, absoluta, deles tratarem deste fortaleza e vencer esse castelo em que Satanás habita, chamado meu ego, minha carne, minha autoestima, minha independência, minha atitude defensiva. O interessante notar é que o livro de Marcos, mais que os outros evangelhos, coloca nesse lado da guerra espiritual ser uma guerra interna do que João ou Mateus ou Lucas. E o auge dessa batalha, esse combate espiritual, ocorre no capítulo 8. Se os irmãos querem ver, eu não vou ler todo o capítulo, mas todo o capítulo é guerra espiritual. É deficiências provocadas pela presença satânica dentro da vida desses homens, que com certeza achavam que eles estavam indo muito bem na presença de Cristo. Afinal de contas, eles tinham deixado o seu trabalho, estavam seguindo a Jesus, estavam ouvindo, estavam acompanhando, mas a área difícil precisava ser amarrada. O primeiro parágrafo, capítulo 8, se os irmãos quiserem olhar, vão ver, é uma necessidade que o reino tem de suprir para seus súditos alimento. 4.000 homens e com certeza mulheres e crianças. A atitude do reino de Jesus, o rei, é compaixão. Nós já sabemos o caso dos 5.000, que se eles tentassem voltar para casa, eles vão definhar, eles vão ficar sem forças para chegar em casa, porque tinham ficado 3 dias sem comer. Agora, responsabilizar aqueles discípulos para alimentar 4.000 homens, eles não querem nem saber. O problema deles, nós temos nossos problemas, deixa eles cuidarem de si mesmos. Se eles não trouxeram o suficiente alimento, azar deles. Queridos irmãos, o valor principal do reino é compaixão. Foi por compaixão de nós que Cristo Rei veio. Se nós vamos aprender com Jesus, temos que ter compaixão. Um dos problemas mais sérios que temos, e provavelmente dos meus ouvintes, é não ter compaixão.
Eu sento ao lado de pessoas no avião, oportunidade de conversar e fico em silêncio, lendo, estudando, fazendo qualquer coisa, menos me preocupar, porque essa pessoa provavelmente não conhece o reino, não pertence ao reino e, portanto, estará comigo, excluído eternamente da alegria do reino. Meus irmãos, é sério? É sério? O reino requer de seus súditos um compromisso, uma simpatia, uma habilidade de imaginar como vai ser a vida daquele indivíduo que mora ao lado da minha casa daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos. Um livro que a Vida Nova publicou, já esgotado, infelizmente, escrito por Dr. Maurice Rollins. Maurice Rollins era cardiologista, estava cuidando de um certo Charlie em Chattanooga, Tennessee. Durante o seu exercício na esteira, o monitor fez uma linha reta. O doutor disse: o Charlie vai parar de falar e ele vai cair. E as duas profecias ocorreram. Quando essa crise ocorre em uma clínica médica, se entra em emergência, porque ele está à beira da morte. Daí marca o passo, pressão no peito, tudo que os melhores cardiologistas sabem fazer para trazer uma pessoa de volta. Quando os olhos voltaram a focar, o Charlie disse: doutor, me ensina uma oração. Eu estou no inferno. O médico, que não crê em nada, é naturalista. Eu não sou padre, eu não sou pastor, fique quieto, eu vou tentar salvar a sua vida. Mas o Charlie não quer salvar a vida, ele quer salvar a sua alma eterna. Doutor, me ensina uma oração, eu estou apavorado, eu estou no inferno. Finalmente, o doutor Maurício disse: nesse caso, eu digo o seguinte: tu és o Filho de Deus, se tu me salvas do inferno, eu sou teu. Que oração ruim! Mas quando ele repetiu essas palavras, ele entrou numa paz e tranquilidade total, sua vida foi salva, ele voltou para servir a Deus. Queridos irmãos, imagine Deus usar um incrédulo para ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus. Por quê? Porque o reino precisa de compaixão, pelo menos no nível do médico que quer salvar vidas, que nunca dura mais de 100 anos, e muitos muito menos. Primeiro requisito: reino, compaixão. Segundo, versículo 14: os discípulos esqueceram-se de levar pão, tinha apenas um pão no barco. E Jesus advertiu, dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Eles discutiram entre si, dizendo: porque nós não temos pão, pão precisa de fermento.
Herodes tem fermento, fariseus, nós não temos pão, não temos fermento. Raciocínio de discípulo. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: por que discutis por não teres pão? Ainda não compreendeis, não entendeis, o vosso coração está endurecido, tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis, não vos lembrais. Quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços reconhecem? Eu imagino eles falaram muito baixinho, todos. E quando partimos 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços reconhecem? Eles responderam: 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Qual é o problema do fermento farisaico? O fermento farisaico é não entender o coração de Deus, que eles supostamente estão tão dedicados a servir. Esses discípulos estão andando com Jesus pelo menos 1 ano, talvez 2, mas ainda não entendem o que é o verdadeiro valor do reino. O fermento de Herodes era política. Eles entenderam que a força de Roma era muito maior do que os judeus e que eles teriam que sempre se tornar amigos dos romanos. E Herodes era amigo, por isso que ele subiu na política. Jesus quer que esses discípulos entendam que o reino dos céus, o reino de Deus, não é o reino que funciona na base da política. Nós não ganhamos adeptos para o reino do jeito que os islâmicos ganharam através de conquista militar. A gente não pode forçar alguém a crer no Senhor Jesus. Tem que ser um outro meio, através do amor, através do cuidado pelas pessoas, através do interesse neles, através da compaixão. Daí a tremenda bronca de Jesus. Eu tento imaginar Jesus dando uma bronca dessa e como eu sentiria. E se ele estivesse aqui esta noite, com certeza ele daria essa bronca para mim, talvez para alguns dos irmãos também. Você tem tanto conhecimento da Bíblia, mas ainda não entende? Procurando valores que não são eternos. Ou sendo, aliás, o fermento, por exemplo, Mateus, acho que 16, ele diz que esse fermento é hipocrisia. Sendo religiosos, mas não tendo um verdadeiro amor pelo Senhor. Os valores do reino estão relacionados com o primeiro e segundo mandamento. E quando Peter Lloyd chegou lá no CEPAL e nos perguntou qual é o pior pecado que você cometeu essa semana, todo mundo ficou em silêncio, porque ninguém tinha cometido um pecado sério, ninguém adulterou, não matou ninguém, enfim, não há nada para reportar. De repente ele diz: nenhum de nós amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E todos nós tivemos que manear a cabeça. É verdade. É verdade. Hipocrisia, religiosidade sem amor. Os discípulos tinham toda a oportunidade para entender
coração duro, olhos que não veem, ouvidos que não escutam. Daí vem a cura. Como que esses discípulos vão aprender? É através de uma parábola miraculosa. Os irmãos sabem que os milagres são parábolas também. Veja, por exemplo, capítulo 8, versículo 22. Então chegaram a Betsaída. Betsaída era a cidade de Simão Pedro, André, e trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos, depois impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantou os olhos e ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores, só que a árvore não anda, e por isso que eles sabiam que não estavam vendo bem, não estavam vendo claramente. Jesus então toca os olhos desse homem uma segunda vez e ele vê melhor do que eu vejo com esses olhos as letras desta página perfeitamente. O que esta parábola quer ensinar, amados irmãos? Que os valores do reino nunca são entendidos até o segundo toque, que é do Espírito Santo. Tal poder ou autoridade de Cristo não pode ser obedecida sem poder do Espírito. Razão que Jesus diz: não saiam de Jerusalém até o Espírito descer sobre vocês. Mas uma vez que o Espírito desce sobre Pedro e João e Tiago e os outros, os seus valores são invertidos tremenda e maravilhosamente. Pedro, que nega Jesus 3 vezes, jurando que nem conhece a Jesus, nunca esteve com ele, agora prega para os mesmos que clamaram para a morte de Jesus pela cruz, e ele não tem medo nenhum. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus por causa do pavor que ele tinha de ser descoberto como discípulo, está dormindo tranquilamente em Atos 12, quando o anjo tem que despertá-lo umas horas antes dele ser decapitado. Irmãos, como é diferente depois do segundo toque. Se nós não temos prazer em servir a Deus, se nós não temos alegria em fazer a sua vontade, a razão é porque o fruto é do Espírito: amor, paz, alegria. O que é o reino, segundo o texto que nós lemos ontem, capítulo 14 de Romanos, versículo 17. O reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, provocado pelo Espírito. Então, esse segundo toque é uma previsão parabólica que os discípulos um dia vão ser muito diferentes do que eles estão agora, nesse primeiro estágio do seu treinamento. Eles estão aprendendo muita coisa, mas seu coração não está mudando. Ela muda quando eles nascem de novo, de verdade. Quando eles recebem o sopro do Espírito Santo. Eu não pedi que nós cantássemos esse cântico sopra sobre nós, mas é um pedido para o Espírito Santo fazer essa mudança em nossos valores. Valor do dinheiro
dinheiro gasto para nós mesmos. Amarrado, Satanás, quero gastar dinheiro para o teu bem. Amarrado, Satanás, falta de compaixão. Nós sabemos que as pessoas estão perdidas e nós não abrimos a boca para ajudá-las. Amarrado, Satanás, no meu interior, quando a gente sabe que há pessoas angustiadas porque não têm respostas para os seus problemas e nós temos a resposta tão claramente nesta palavra. Em outras palavras, o fruto do Espírito é amor. Eu acho interessante, em último lugar, lembrar que Pedro vai dizer para Jesus que sofrimento não pode ocorrer com o rei desse reino. Nós, como súditos, vamos te proteger. Ele repreende ao seu próprio Senhor, em vez de ele escutar Jesus explicar Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eles não tinham percebido que a razão que Jesus veio foi para morrer e resgatar estes súditos de Satanás daquele império das trevas. Irmãos, a vida cristã é uma matrícula, o batismo é uma matrícula na escola da graça do Senhor Jesus. É uma matrícula em aprender os valores do reino, para que nós sejamos súditos, servidores que glorificam a Jesus e não repreendem a Jesus, súditos que não importa imitar a Jesus quanto a sofrer por ele, como aquele casal que eu mencionei ontem, tio do meu companheiro de quarto. Enfim, da alegria no meio das mais complicadas situações, servir ao Senhor da glória. O governo será sobre os seus ombros e do seu reino não terá fim. Então, o que estamos aprendendo nesse vestibular, desta época que estamos vivendo, é um vestibular que nos ensina a de vislumbres como será o convívio com meus irmãos e o Senhor Jesus na eternidade. Estamos aprendendo aqui e agora como Deus quer que nós sirvamos os valores do reino. Eu queria terminar esta rápida palavra como uma história. Eu não sei se é história verídica, mas não importa muito, porque é uma história que tem uma lição a nós contar. Numa cidade como Inverness, na Escócia, onde eu tive o privilégio de chegar uma vez, tem um rio fundo que passa por meio da cidade. Não tem guardas ao lado, não tem muro para proteger. E um bêbado, cambaleando ao lado daquele rio, deu uma pisada falsa e caiu na água e estava afogando.
Quando estava para descer para a última vez, gritando socorro, o homem muito bem vestido de terno, chapéu, obviamente voltando para uma posição de grande responsabilidade, pulou sem pensar ou escutar as árvores e tirou aquele vagabundo das árvores do rio. Colocou ele na terra firme e o vagabundo disse: obrigado. Ele está virando para ir embora quando o Senhor, que nem tinha aberto a boca, pôs a mão no bolso, tirou um cartão de visita e colocou na mão daquele homem tão perdido. Diz: quando o Senhor precisar de uma ajuda, me procure. O velho continuou sua caminhada, dormiu na sarjeta, frio. Na manhã seguinte procurou uma moeda para comprar um pãozinho, não encontrou nada a não ser um cartão. E aí a fome ajudar a clarear sua mente, e ele disse: esse homem parece que se interessou em mim, eu vou procurá-lo, como ele disse. E quando que vou precisar mais dele do que agora? Ele vai procurando e descobre que a casa é um palácio. É uma casa cercada por 1 quilômetro de cerca de ferro fundido, riquíssimo, de multimilionário. Hesita, mas a fome é muito motivadora. Ele tocou a campainha, apareceu o porteiro: o que o senhor quer? Só mostrou o cartão, pois não, pode subir. Ele vai subindo o passeio, chega na segunda porta da casa do palácio, até que mais uma vez apareceu o porteiro: o que o senhor quer? Mostra, diz uma só palavra. Fica lá em pé, de repente aparece, não sabe de onde, aquele mesmo indivíduo que tirou ele das árvores mortíferas no dia anterior. Sorriso. Então você vê que bom, ele está com fome, não está? Ele não mentiu. Café de 6 estrelas. Ele não podia nem ter imaginado que era o café de manhã. Sentou lá e comeu até não poder engolir mais um pouco. Aí se levava para ir embora, o senhor anfitrião disse: você está indo para onde? Não vou para lugar nenhum. Você não quer ficar aqui? Tem quarto de hóspede, tem terno, tem gilete, tem sabonete, tem cama. Não quer ficar por aqui? Ele caiu na cama depois de banho, se vestiu, desceu, churrasco, comeu de novo. 6 vezes por hoje está carregando ali um grande negócio na China. Essa história para quê? Para mostrar que os valores do reino são valores que transformam a mentalidade das pessoas resgatadas do poder satânico. Porque se não amarrar esse homem forte, é impossível roubar-lhe os bens. O Deus abençoe cada um. O Deus aplique essa palavra no nosso coração. Tu sabes quais são nossos problemas, nossa falta de compromisso com o reino. Oh Deus, dá-nos um amor semelhante ao amor de Jesus, que pagou preço infinitamente alto para nos resgatar desse poder satânico
sobre nossas vidas, em nome de Jesus.
referências bíblicas, tempo de muita edificação, de muita comunhão e adoração ao Senhor. Nós vamos encerrar o nosso encontro dessa noite, mas eu não posso encerrar sem também passar para você uma outra parte do nosso propósito das conferências, que são os livros. Vou chamar ele aqui e eu vou fazer o seguinte: nós fizemos uma proposta pelo site da igreja, www.bigbauru.org.br, já fiz a propaganda, depois acessa lá, para que você fizesse a inscrição. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sortear, eu vou presentear, mas como eu não posso presentear todo mundo, eu vou separar 3 irmãos que fizeram a inscrição pelo site. Depois, cadê os outros fichas? Depois nós vamos presentear 2 irmãos que fizeram a inscrição aqui, para que nós possamos assim reconhecer também o seu esforço e dedicação. Para que ninguém diga que eu botei a mão num nome conhecido. Não, porque isso aqui não vai ganhar, não. Eu preciso de uma criança que seja isenta de vem cá, palmeirense. Filho de palmeirense e palmeirense. Carlinhos está na segundona, vem cá. Para alegrar o coração do papai, põe a mão na dente. Pega uma só. E não pega 2, não, senão lembra da segunda divisão. Obrigado? Fica aqui se você não estiver aqui. Quem é o Sândalo Lantman? Agora você está aqui. Então, dá uma salva de palmas para o nosso primeiro presenteado aí. Ele já havia comprado isso, queria abençoar alguém, vai levar um presente. Vamos lá. Vai lá, segunda divisão. Aí de novo aqui. Vamos ver. Se foi embora, perdeu. E Lídia Luzia Cândido de Marco Bertel. Está lá no fundo? Se alguém for chamar, tem. Então vamos lá, vamos, Thiago. Vai lá, César. Chama aí, Lídia. Tem mais um cara? Tem mais um filho? Ela está trabalhando lá na feira, lá atrás. Mais um aqui. Só para nós, já que nós não podemos abençoar todo mundo, então pelo menos alguns. Que Lucas Oliveira da Silva. Vamos agora nas fichinhas amarelas. Pode ir lá, com o papai. Pode ir lá, viu? Vai lá, seu pai fica feliz. Nós temos aqui algumas fichas amarelas que foi de gente que se inscreveu nessa semana e não se inscreveu pelo site. Tem mais alguém aí? Vem cá aí, destaque. Vem cá, quer? Tem aqui, né? Agora tem vergonha. Vai irmã, fica aqui. Vamos presentear. Irmã Lídia, vem cá. A irmã ganhou adoração bíblica. Dá uma salva de palmas para Lídia. Parabéns. Eu estou fazendo a inscrição no site. Deus abençoe, viu? Ela nem está sabendo. Caiu no paraquedas, sentou na janelinha e deu tchauzinho. Deus abençoe. Pega uma marquinha dos amarelos do meio. Isso. Francisco Edson de Souza, Batista Redentor. Irmão Francisco Edson. Não dá. Dá mais uma amarelinha. Dá uma amarelinha aqui. Vamos ver se o povo está aqui. Se voltou, ganhou. Não vai ganhar. Papai e mamãe pode levar. Eliana Chaves de Souza. Hã? É a esposa? Ah não, esse casal vai pro céu direto, pelo amor de Deus. É a esposa do Francisco Edson? Esses não podem reclamar, não. Paulo César Menon. A brincadeira. Foi, mano. Paulo César Menon.
aí, viu? Essa é a prova. Acabou. Parabéns. Viu? Valeu pela descrição, né, Bruno? Mais uma aqui. Vamos ver quem que vai ganhar esse. Roseli Pereira Lenes. Irmãos, essa é apenas uma maneira de nós, obrigado, gente, Deus abençoe, viu? De nós reconhecermos o esforço de quem se inscreveu. Nós queríamos ter uma noção para passarmos às editoras, a questão da inscrição. Nós vamos encerrar aqui pela amanhã, 9 horas. Nós teremos o nosso culto da manhã, não teremos a estação do saber, ou seja, não teremos escola dominical depois do culto, porque queremos ter um tempo maior com o pastor Russell Sheffield. Então amanhã, 9 horas da manhã, se você não tiver culto na sua igreja, você está convidado. E se você tiver culto na sua igreja, Deus abençoe as suas atividades dominicais. E à noite, às 19 horas, a feira abrirá de manhã, abrirá às 15 e após o culto da noite. Coloque em pé, vamos encerrar cantando. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Como o pastor citou, precisamos de um novo toque de Jesus, para que esses valores sejam despertados dentro de cada um de nós. Deus abençoe você que veio nessa noite. Saindo daqui pelo corredor lateral, vá lá atrás, veja um pouco da feira. Os livros vieram com um desconto muito bom para abençoar a sua igreja, abençoar você. Tem material para as crianças e também para a parte teológica, e assim você certamente será edificado, e nós queremos que você aproveite esse tempo. Vamos encerrar cantando esta canção, esse pedido e essa oração